Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou o Aparecido Lima e hoje nós estamos aqui para falar de um tema de extrema importância para aqueles que são servos do Senhor. É a questão da justificação. Afinal de contas, o que é justificação? Justificação é o ato de Deus inocentar o homem culpado. Essa é a definição para justificação, justificar, inocentar, né? Esse é o seu significado. Então, algumas coisas a gente precisa saber a respeito da justificação. A primeira delas é que a justificação não é um processo durante a nossa vida. Nós não vamos sendo justificados, inocentados aos poucos ou mediante algo que fazemos. Justificação é um ato instantâneo, definitivo, ou seja, quando eu confesso que Jesus é o meu Senhor, quando eu entrego a minha vida para Ele, quando eu renuncio todas as outras coisas, quando eu me entrego a Ele por inteiro. Ou seja, qual é a entrega? Quando eu creio nele, quando eu creio que Ele é o meu Senhor, a partir de agora eu sou justificado, inocentado do meu pecado. Ou seja, só existe justificação porque existe o pecado. Mais adiante eu vou falar disso. Mas antes vamos diferenciar aqui o que é realmente justificar, né? Às vezes a gente confunde a justificação com galardão, ou seja, não é galardão, não depende daquilo que eu estou fazendo, não depende das obras. Justificação é um ato de Deus inocentar o homem culpado mediante a fé, né? Então, quando eu creio em Jesus, quando eu confesso o Senhor Jesus, automaticamente eu sou inocentado, justificado. O que ocorre agora? Eu me torno uma nova criatura. O que acontece agora? Quando eu sou justificado, há um novo nascimento. Agora eu saio da minha condição anterior de pecado, de morte, de condenação, de juízo diante de Deus, e agora eu me torno uma nova criatura. Agora eu me torno filho de Deus, ou para você que está me assistindo, filho ou filha de Deus em Cristo Jesus, pelo mérito da cruz, pelo mérito de Jesus. Ele morreu no nosso lugar, ok? Então vamos lá. Não é um galardão, não depende das obras, é uma dádiva. Galardão, então vamos diferenciar aqui então. Galardão é uma recompensa pelo trabalho realizado. Você sabia que Jesus há de recompensar cada um daqueles que lhe obedecem, daqueles que seguem as suas ordens e faz a sua vontade. Então, naquele grande dia em que Ele há de vir, Ele vai nos dar galardões, né? E aqui está falando de dom. Dom é um presente dado aos homens, como eu já disse antes, por meio da fé. Ficou bem claro? Galardão é uma recompensa pelo trabalho do cristão, pelo trabalho realizado. E o dom é um presente, é uma dádiva, conforme está lá em Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, nosso Senhor Jesus. Amém? Então, deixa eu colocar minha Bíblia aqui, para a gente poder exemplificar com mais clareza a questão da justificação. Precisamos falar do pecado, né? Aqui eu estou falando do pecado original, né? Aqueles que como se diz, né? O pecado original, ou o pecado da incredulidade, o pecado que está lá dentro, o pecado de Adão, né? Se você quiser saber mais sobre a questão aqui do pecado, eu vou deixar aqui no card aqui em cima e você depois entra lá e vê. Eu fiz uma série sobre pecado e pecados. Aqui nós não estamos falando dos pecados, estamos falando do pecado, a matriz, a origem, que consequentemente gera os pecados. Então, nós vamos falar daquilo que está dentro, não daquilo que está fora. Então, o pecado, três coisas acontecem no ser humano devido ao pecado. Primeiro, ele nos escraviza. Jesus diz que aqueles que cometem pecado é porque são escravos do pecado, né? Então,
veio habitar em nós. O pecado agora reside dentro da estrutura humana. O pecado agora faz parte das entranhas da estrutura do velho homem, do velho Adão, do Adão caído. Então somos condenados igualmente a Adão devido ao pecado, ou seja, esse pecado passou a todos os homens. É o contexto de Romanos 5, onde eu tirei o versículo 17, né? Então, isso daqui, o sangue de Cristo não pode trabalhar nessas áreas. O sangue de Cristo nessas questões aqui, ele não pode te livrar da escravidão. O sangue não pode te libertar da habitação, né, do pecado que está dentro de nós, e tampouco nos livrar da condenação, né? Então o que precisa? Além do sangue, o sangue nos perdoa, o sangue nos dá nova vida, né? O sangue nos regenera. Porém, somente a morte de Cristo pôde nos dar a justificação. Por quê? Porque não é que Deus está dando assim, né, de graça. É de graça para nós, mas custou um alto preço para Ele. Ele, para poder nos dar justificação e nos libertar da escravidão, do pecado que veio habitar em nós e da condenação, Cristo precisou vir em nosso lugar e morrer como um ser humano, como um homem. Por quê? Quem pecou foi o homem. Então, para nos dar essa liberdade, Cristo precisou pagar a sentença daquilo que a lei de Deus exigia, que era a condenação do culpado. Então, neste caso, o 21 diz que Ele, né, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. Então, os três campos que o sangue de Jesus não pode trabalhar, né? Que é nos libertar da escravidão, libertar da habitação do pecado e nos livrar da condenação. O que acontece quando somos justificados? Somos feitos novas criaturas, o Espírito Santo vem habitar em nós. Agora, de escravos do pecado, somos feitos filhos de Deus por causa da morte e ressurreição de Jesus. Amém? Então, eu espero que tenha ajudado, né? E lembre-se de uma coisa: a justificação não está falando das coisas que nós fazemos exteriormente, dos nossos pecados. Por isso que nós falamos no início do vídeo que justificação é um ato definitivo de Deus inocentar o homem. Neste caso, né, não é errado dizer que diante de Deus, preste bem atenção, diante de Deus, aos olhos de Deus, nós não temos pecado algum. Diante dos olhos do Senhor, nós não somos mais pecadores. Pela obra da cruz, por aquilo que Cristo fez, nós não somos mais pecadores. Somos pecadores, sim, eu sou um pecador, mas não diante dos olhos de Deus. Diante de Deus eu sou uma nova criatura que nasceu de novo, que agora foi perdoado, foi lavado, foi remido pelo sangue, e agora nós podemos ter livre acesso ao Pai, ter intimidade com Ele, viver a abundância da graça, né? É a abundância da justiça do Senhor, porque Ele é justo, Ele que é o justo, e nós recebemos a justificação não pelos nossos méritos, por isso que não é galardão, é uma dádiva. Ele deu, Ele dá para aquele que crê. Aquele que crê no Filho, que o Filho morreu no lugar, que houve uma substituição, o justo pelo justo, né? Então, aqueles que crêem no Senhor recebem a dádiva da graça e o dom da justiça. Estes reinarão em vida. Glória a Deus, aleluia. Amém?